Olá, hoje nós vamos falar do capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das penalidades no cometimento das infrações de trânsito. E ele começa a partir do artigo 256, que diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Bom, antes de falar quais são essas penalidades, primeiro ponto, é saber que quem aplica essas penalidades é a autoridade de trânsito, tá bom? E quem é a autoridade de trânsito? O Conselho Estadual de Trânsito já respondeu essa pergunta e ele diz que a autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Sabemos, então, que a autoridade de trânsito é o representante máximo do órgão executivo, ok? Então, o policial de trânsito, ele é autoridade de trânsito? Não. O policial de trânsito, ele é um agente da autoridade. A autoridade, ele representa apenas a autoridade, mas ele não é a autoridade em si. A autoridade é o representante máximo do órgão executivo. Vocês lembram que o órgão executivo é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, a CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, esses são órgãos executivos de trânsito. Então, eles são o representante máximo do órgão executivo, é quem será a autoridade de trânsito. E essa autoridade de trânsito, ou pessoa por ele credenciada, poderá aplicar as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação do documento de habilitação e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Antes também tinha apreensão no veículo, mas esse artigo foi revogado. Então não temos mais hoje apreensão no veículo, embora no código tenha algumas infrações que mostram lá como penalidade a apreensão no veículo. Mas dentro desse capítulo ele não coloca mais apreensão do veículo como uma das penalidades. Apenas 5 penalidades: advertência, multa, suspensão, cassação e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vamos saber então quais são as situações que podem ser aplicadas cada uma dessas penalidades. Primeira, advertência por escrito. Ela poderá ser aplicada quando a infração for de natureza leve ou média e tenha sido a primeira infração cometida nos últimos 12 meses. Não se pode aplicar advertência por escrito para as infrações de natureza grave ou gravíssima, apenas infrações leves e médias, desde que tenha sido a primeira nos últimos 12 meses. Significa dizer que essa advertência não gera ônus e ela não gera pontos na carteira. Vai constar apenas no prontuário do condutor que ele foi advertido. Lembrando que ele não pode ter 2 no ano, só uma a cada 12 meses, para as infrações leves ou médias. O detalhe é que você pode solicitar isso, tá? Caso você receba uma multa, você mesmo pode reivindicar esse direito. Isso passa a ser até um direito seu, tá? Reivindicar que a sua penalidade de multa seja convertida em uma advertência, desde que ela atenda esses requisitos. Segunda penalidade, a multa. Antes de falar sobre a questão de multa, e tem questão de pontos, tá? Geralmente, quando se fala de multa, você tem falando também de pontos. Os pontos vai para o infrator. Quem cometeu a infração vai ter os seus pontos, né, decorrente daquela infração. E a multa é de responsabilidade do proprietário do veículo. Ou seja, quais são as responsabilidades do proprietário? Primeiro, regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo. Segundo, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes e agregados. E terceiro, habilitação legal e compatível dos condutores do seu veículo. Tá? Então, ele é responsável por manter o veículo sempre regularizado, pagamento de todas as taxas, licenciamento, PVA, tudo mais que é necessário para a circulação do veículo, pela manutenção do seu veículo, tá? Pela inalterabilidade do seu veículo. Tá? O veículo não pode ter nenhum tipo de alteração sem que tenha antes uma prévia autorização do órgão competente. E também ele é responsável
por quem está dirigindo o veículo dele, se ele é devidamente habilitado e se ele está em condições físicas e emocionais para poder conduzir esse veículo. Tá? Essa é a responsabilidade do proprietário. A responsabilidade do condutor. O condutor, ele é responsável pelas infrações decorrentes dos atos praticados na direção. Existe então a chamada responsabilidade solidária, quando o condutor é responsável pelos seus atos e o dono do veículo por quem está dirigindo, pelas condições físicas e emocionais do condutor, além de ser devidamente habilitado. Quando um condutor, por exemplo, ele estiver embriagado, e esse não é o dono do veículo, os dois vão responder solidariamente por esse ato. O condutor, porque está embriagado, e o proprietário do veículo por ter permitido que esse condutor embriagado assumisse a direção do seu veículo. Então, tanto o condutor quanto o proprietário serão pontuados, vai ter pontos na carteira deles, além de ter uma infração individual para cada um deles. Vai ter a infração para o condutor por estar dirigindo embriagado e vai ter a multa para o condutor que está dirigindo embriagado e vai ter a multa para o proprietário do veículo que permitiu que esse condutor embriagado assumisse a sua direção. Então, esse é um exemplo de uma chamada responsabilidade solidária. Lembrando que o dono do carro é sempre o responsável pelo pagamento de todas as taxas, inclusive essas multas também. Terceira penalidade, a suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, ela vai se dar nos seguintes casos. Primeiro, se o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos. 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Então, se no intervalo de 12 meses ele somar 40 pontos, desde que não tenha nenhuma infração de natureza gravíssima nesses 40 pontos, então ele vai ter a carteira suspensa. Se ele tiver uma infração gravíssima, então, com um total de 30 pontos, ele já pode ter a carteira suspensa. Se ele tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, então basta chegar a 20 pontos que a carteira dele será suspensa. Uma observação é que para condutores que exerçam atividade remunerada, que tenham no seu registro, que ele exerce atividade remunerada, para ele sempre será 40 pontos para a carteira ser suspensa, independente da natureza da infração que ele cometeu. Ainda também, esse condutor que vive do trânsito, somente ele tem a opção de já solicitar o curso de reciclagem antecipadamente, quando ele já atingir 30 pontos, antes que a carteira dele seja suspensa. Então ele faz um curso de reciclagem, faz uma prova teórica e terá seus pontos zerados, tá? Ele pode fazer isso apenas uma vez a cada 12 meses. Então, se no intervalo de tempo de quase 12 meses, lembre-se que 12 meses ele não pode chegar a 40, então ele já está aí com 10 meses, 11 meses, e ele dirige muito, ele sabe que ele pode cometer daqui para ali mais 10 pontos de infração e perder a carteira e ficar um tempo, a gente vai saber qual o prazo, sem poder dirigir, e ele vive do trânsito. Então, antes que isso aconteça com ele, ele pode solicitar um curso antecipado de reciclagem, faz um curso teórico, faz a prova teórica, sendo aprovado, os pontos dele será zerado. Então, a cada 12 meses, ele pode fazer isso. Então, não pode ter 2 cursos em menos de 12 meses, Também a carteira vai ser suspensa em determinadas situações já previstas no código, tipo, por exemplo, andar de moto sem usar capacete. Naturalmente, a carteira já vai ser suspensa, independente dos pontos. Dirigir embriagado ou se recusar, se submeter ao teste de alcoolemia. Aí a carteira dele vai ser suspensa, independente dos pontos. Independente dos pontos, a carteira já estará sendo suspensa. E qual é o prazo? E qual seria, então, o prazo? Quanto tempo ele pode ficar com a carteira dele suspensa?
Prazo de suspensão. No caso do inciso 1 é com relação à questão dos pontos. Tá? Pelo acúmulo de pontos, ele pode ter de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, o prazo pode aumentar de 8 meses a 2 anos. No caso do inciso 2, quando por aquelas determinadas infrações já previstas no Código que levam à suspensão, o prazo da suspensão pode variar de 2 meses até 8 meses, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, reincidência em 12 meses, de 8 até 18 meses, se é respeitado o dispositivo do inciso 2 do artigo 263. Ou seja, significa dizer que a carteira dele pode ser suspensa por um período, tá? De forma geral. Prazo mínimo, 2 meses. Prazo máximo, 2 anos. Cassação do documento de habilitação. Ela vai acontecer nos seguintes casos. Primeiro, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Primeira situação, quando a carteira dele estiver suspensa e ele for flagrado dirigindo. Segundo, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas do inciso 3 do artigo 162, dos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Trocando em miúdos, é simplesmente quando ele é reincidente em situações de embriaguez, conduzindo veículo para o qual ele não é habilitado. Então ele é categoria B, andando de moto, por exemplo, a carteira dele vai ser suspensa automaticamente, mas se ele foi pego a segunda vez fazendo isso, então a carteira vai ser cassada. Ele foi pego dirigindo embriagado, a carteira suspensa. Se ele foi pego a segunda vez em 12 meses embriagado, a carteira dele já vai ser cassada. E com exame toxicológico vencido, então ele foi pego a primeira vez, a carteira suspensa, foi pego a segunda vez em 12 meses, a carteira será cassada. Então são situações de reincidência, né? Repetição do erro em 12 meses. Ou também quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto do artigo 160. Então, quando ele cometeu um determinado crime de trânsito, a carteira dele também poderá ser cassada. Sempre quando o condutor ele tiver a carteira dele cassada, ele terá que refazer todo o exame. Ele vai cumprir o prazo da sua cassação e vai, então, ter que fazer uma reabilitação. Então, é como se fosse do zero. Perdeu a sua primeira habilitação, ele vai ter que tirar outra habilitação. Então, ele vai ter que ir de novo no Detran, comprar o seu laudo, fazer esse exame médico, psicoteste, ir para uma autoescola, fazer o curso teórico, voltar no Detran, fazer a prova teórica, voltar para a autoescola, fazer as aulas práticas, voltar para o Detran, fazer o exame de rua. Ou seja, ele tem que fazer tudo de novo do zero. Isso é chamado de reabilitação. Ele vai se reabilitar. Mas se a carteira dele for suspensa, então vai ser aplicada a outra penalidade, que é a de frequência obrigatória em curso de reciclagem. Sempre quando a carteira dele for suspensa, ele tem que passar para obter, para ele recuperar a habilitação dele, ele terá que cumprir o prazo da suspensão determinada, vai ter que frequentar um curso de 30 horas de aula teórica, o curso obrigatório, né, o curso de reciclagem, se submeter a uma prova teórica e, quando aprovado, então ele terá a habilitação dele devolvida. Lembre-se que para ele recuperar, para ele ter a habilitação dele devolvida, ele tem que cumprir as duas coisas. Na verdade, ele tem que cumprir 3 coisas. Ele tem que cumprir o prazo, ele tem que fazer o curso, comprovadamente 30 horas de aula teórica, e ele tem que fazer a prova. Ele tem que passar nessa prova. Tá? Então, ele não pode pular as etapas. A primeira etapa é cumprir o prazo, depois fazer o curso e depois fazer a prova. Então, depois disso, é que ele vai ter a carteira dele devolvida. Ele cumpriu o prazo, ele já pode ir lá pegar a habilitação? Não, sem que antes ele faça o curso. E sem que antes ele faça a prova e seja aprovado nesse teste, nessa prova. Tá? Então, essas são as chamadas penalidades no cometimento das infrações de trânsito. Tá? Então, até a próxima.